O plenário do STF decidiu que as terras quilombolas na Amazônia Legal não podem ser regularizadas em nome de terceiros. Os ministros decidiram que o governo vai ter que justificar a dispensa de vistoria para a regularização de pequenas propriedades na Amazônia Legal. Afastar quaisquer interpretações que concluam pela desnecessidade de fiscalização de imóveis rurais de até 4 módulos rurais, de até 4 módulos fiscais, devendo o ente federal utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para somente então ser possível a dispensa da vistoria prévia como condição para a inclusão da propriedade no Programa de Regulação Fundiária de Imóveis Rurais de Domínio Público na Amazônia Legal. Ainda que se admita a dispensa da vistoria prévia, impõe-se, no entanto, algum outro ato de fiscalização adequado e suficiente para se aferir se estão presentes os requisitos que legitimam a regularização. É preciso uma fundamentação para afastar a vistoria. E creio também, com todo respeito pelas opiniões em contrário, que não haverá uma burocratização, porque o processo já é burocrático. Para se proceder a uma alienação, uma concessão real de uso, ou de direito real de uso, é preciso abrir um processo. Devendo a pessoa, o ente federal competente, utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental, e a concretização dos propósitos da norma, para somente então tornar-se possível a dispensa da vistoria prévia como requisito, como condição para inclusão da propriedade no Programa de Regularização Fundiária de Imóveis Rurais de Domínio Público na Amazônia Legal. Se afastar qualquer interpretação no sentido de que se possa dispensar de plano e permanente e automaticamente a necessidade de vistoria prévia para regularização fundiária, neste caso específico da Amazônia Legal. O STF decidiu ainda que as áreas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal não podem ser regularizadas em favor de terceiros. Interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a fim de afastar-se qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal em nome de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo de apropriação da terra por esses grupos. Não serão passíveis de alienação, cessão de direito real de uso em favor de terceiro. No âmbito da política da realização fundiária, as ocupações que recaiam sobre áreas públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal. A decisão foi tomada durante a análise de ação que questionava a lei que trata da regularização fundiária de terras da União na Amazônia Legal. A decisão abrange as terras da chamada Amazônia Legal. A área é composta pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, na totalidade, e por parte dos estados do Maranhão e do Mato Grosso. Bom, e para falar sobre essa sessão de ontem no Supremo, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, o que muda a partir de agora? Olá, Érica. O que muda é exatamente que, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal restringiu os requisitos para essa regularização. A lei que trata desse tema é a Lei 11.952, ela é de 2009, então ela traz uma série de elementos, que devem ser observados para que haja a regularização fundiária dessas terras localizadas na reserva legal da Amazônia Legal. Então, a partir de agora, o Supremo, com essa decisão, protege ainda mais as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais que vivem nessa área da Amazônia Legal. A partir do momento em que o Supremo determina uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a norma não pode ser interpretada
para autorizar a regularização de terras em nome de terceiros, ou seja, somente as comunidades quilombolas, os descendentes de quilombolas ou as comunidades tradicionais é que poderão ter a titulação dessas terras em favor dessas comunidades. Não é possível, então, que elas sejam titularizadas em nome de terceiros. Um outro ponto importante que também foi debatido pelo STF na sessão plenária de ontem à tarde diz respeito à questão da vistoria prévia. A lei estabelecia como obrigatória a dispensa da vistoria prévia. E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que essa vistoria prévia, ela não pode ser dispensada obrigatoriamente. Para que haja dispensa, e a dispensa então só pode acontecer em casos excepcionais, é preciso que haja uma manifestação da indicação dos requisitos que fundamentaram aquela dispensa prévia, ou seja, o poder público, ele tem a obrigação de fiscalizar as áreas, de verificar por meio de documentos e por qualquer outros meios que estejam à disposição, inclusive por meio da vistoria. E, no entanto, essa vistoria prévia só poderá ser dispensada em casos excepcionais.